Bem-vindos a mais um Marca Registada, hoje com Pedro Dionísio, professor de marketing do ISCTE. A Google integrou um novo serviço na versão internacional do seu motor de busca, o Google Mais Um, que inclui um pequeno botão ao lado de cada resultado da pesquisa, semelhante ao popular Gosto do Facebook, que permitirá ao utilizador assinalar resultados que recomende. A Google explicou que a rede social de um utilizador é determinada por elementos como os contactos de chat e e-mail da conta Google. No futuro, outros elementos como os contactos em redes sociais serão também integrados neste novo serviço. Professores, temos aqui uma vitória, por um lado para o Google, por outro lado para o Facebook, de uma aproximação de um dos grandes, não é, à sua marca. Isto tem a ver com a concorrência direta que neste momento existe entre Facebook por um lado e Google por outro. E com o crescimento do Facebook, e a Google sentiu a necessidade de dar aqui uma resposta, porque esta perspectiva de participação e mais colaborativa por parte dos consumidores no Facebook não tinha um simultâneo em termos de Google. Portanto, por um lado, o Google precisava de responder. Por outro lado, penso que também tem a ver com outra situação, que é o facto de começarem a existir, cada vez que se faz uma pesquisa, aparecerem-nos milhares de respostas e, portanto, de alguma forma, isto é um passo um pouco no sentido da Web 3.0, ou da chamada Web semântica, de haver aqui algum filtro. E nessa perspectiva, penso que o Google está a fazer é fazer a ligação entre as contas que tem do Gmail, podendo, nessa altura, as pessoas saber os sites que são pesquisados e qual é a avaliação que esses sites têm, esses blogs, etc., têm, quando são feitas pesquisas relativamente a amigos e a conhecidos, que, entretanto, façam parte da sua rede e, portanto, que, de uma forma global ou de uma forma selecionada, cada pessoa, quando faz pesquisas, possa aproveitar das pesquisas que outros fizeram. Isto é, essas pesquisas que outros fizeram pode dar uma credibilidade e pode ajudá-lo na sua própria busca. E é um instrumento que, neste momento, o Google tem e que o Facebook não tinha. E, portanto, digamos, do ponto de vista like, parece que é empate, claro. Mas é mais que empate, porque, neste momento, é aproveitar a relação que a Google tem com a sua base de dados de clientes e a integração com essa base de dados de clientes. De certa forma, esta aproximação entre uma e outra é cada vez maior, não é? O próprio Facebook tem também um projeto de criar uma conta de e-mail um bocado semelhante também ao Google. O Google, como empresa inovadora, como ambas que são empresas inovadoras, estão sempre um bocadinho a par daquilo que cada um vai fazendo no mercado, não é? É natural que a pouco e pouco acabem por ter ferramentas que não são exatamente iguais, mas que fazem marcação uma à outra e, de alguma forma, vão reforçando estes dois gigantes. Passemos então para o segundo tema de hoje. É um dos principais investimentos da Sociedade Central de Cervejas. A marca Luso tem agora uma nova imagem, uma nova assinatura e uma nova campanha. Só para a campanha serão alocados 2,5 milhões de euros para relançar a água do Luso, ganhando em cota e em preferência de consumo. Tendo em conta que as marcas de distribuição respondem já a cerca de 60% do mercado, este esforço da Luso é claramente no sentido de voltar a ganhar pontos em volume e em valor. Assinada pela BAR, a campanha estará em televisão, internet e outdoors durante a primavera e o verão. O bem-estar dos meus filhos começa em mim. Por isso, em vez de andar sempre a dar-lhes conselhos, prefiro dar-lhes o exemplo e levar uma vida saudável. Faço exercício regularmente, tenho cuidado com o que como e bebo muita água do Luso. E acreditem que não é de hoje nem de ontem, como diz o avô. Água do Luso sempre à mão, bate forte o coração. Água do Luso. Gerações saudáveis. Professor, mais uma grande campanha, mais um grande investimento, o maior investimento deste ano da Central de Cervejas e, pela primeira vez em muitos anos, a marca Luso comunica como um todo e não propriamente para anunciar um produto novo.
Eu penso que é preciso ver, em primeiro lugar, o contexto do mercado das águas. Este é um mercado onde existem mais de 20 empresas a atuar, pouca diferenciação de produtos, tornou-se, de alguma forma, uma certa commodity, as marcas de distribuição cresceram, o valor de litro foi-se deteriorando e, portanto, o mercado foi empobrecendo. Sobretudo com as marcas brancas também, não é? Sobretudo com as marcas de distribuição. E aquilo que se passou foi que várias empresas, nomeadamente a Luso, procurou fazer uma estratégia de diferenciação através de produtos de maior valor acrescentado, como seja o caso dos sabores, das fibras, enfim, das vitaminas, etc. A verdade é que esses produtos são produtos, continuam a ser produtos bastante nicho de mercado, não são os produtos de maior volume. E, portanto, penso que esta campanha já devia até, aliás, ter sido feita porque, em termos do core da empresa, do volume maior da empresa, estava a haver aqui uma clara deterioração e uma passagem de valor para um tipo de concorrência que é feita, sobretudo, através de preço. E, portanto, esta campanha vai procurar exatamente recentrar, voltar back to the basics em relação ao que é a água, de Luso. Em relação ao investimento, também é preciso dizer que um investimento desta ordem, num momento de maior crise, permite fazer mais do que há alguns anos atrás, porque neste momento os preços também de mídia estão mais baixos. E por isso o impacto da campanha será mais forte do que teria sido há alguns anos atrás. E é uma campanha importante para repor de alguma forma o prestígio e o valor da marca num contexto que é um contexto muito concorrencial. Não só ao nível do chamado canal alimentar, portanto, supermercados, hipermercados, mercearias, mas também ao nível do canal OREC, portanto, hotéis, restaurantes e cafés, onde muitas vezes o cliente pede uma água e não pede uma Luso. E, portanto, claro, certamente que com esta campanha a Central de Cervejas também pretende que os clientes voltem a pedir uma Luso e isso pode fazer claramente toda a diferença, de forma a que nesse canal, onde não existem, começa a haver esse tipo de onde não existem marcas de distribuição, ou pelo menos onde o peso é muito reduzido, o valor da venda da água seja mais importante. Professores, com o aumento das matérias-primas, já falámos aqui também noutros programas, as marcas terão tendencialmente produtos um pouco mais caros e começa agora a haver este tipo de campanhas mais para comunicar o produto em si e menos focado no preço, que era aquilo que até agora as marcas, sobretudo as marcas que estão na grande distribuição, se preocupavam mais. Será que isto é uma tendência para continuar? Bem, em relação à estratégia da Luso, ela nunca podia ser pelo preço, porque a Luso é claramente das marcas ou a marca mais cara do mercado, apesar de ser líder do mercado, e portanto, porque há aqui claramente marcas que têm preços que são incrivelmente baixos. Se virmos o preço de garrafão de 5 litros de algumas marcas que estão no mercado, nós ficamos a pensar como é que é possível ser tão barato. Claro, mas será que neste momento em particular é importante fidelizar os consumidores pela marca em si e menos pelo preço? Ou será que vamos continuar focados no preço? Eu acho que não é, em alguns tipos de produtos, nomeadamente estes, é impossível que a promessa seja preço, porque o diferencial de preço é grande face a outros produtos. Estamos a falar em alguns casos, mais do dobro. E, portanto, não poderá ser pela questão de preço que a promessa seja feita. A promessa tem que ser feita, enfim, pelos benefícios, e benefícios podem ser físicos ou podem ser benefícios mais emocionais que estão ligados ao consumo. Haverá outras áreas onde poderá haver alguma promessa de preço, mas aqui claramente é impossível. Passemos então para o último tema de hoje. Os novos formatos de mídia são uma aposta cada vez mais forte. Séries e episódios que são feitos para plataformas online acabam por se tornar séries de televisão e mídia normais. A Sony e a XN fizeram a série Private em Portugal. O Sapo também teve a série T2/3. E de novo ao outro lado do mundo, em Nova Iorque, começam agora a ser produzidos programas de notícias para ser consumidos apenas em plataformas móveis.
Professores, este é um tema curioso, sobretudo porque já há algum tempo que se fala nesta fusão entre plataformas, embora em muitos casos essa fusão tenha sido bem conseguida e noutros não tanto. Neste caso são séries de televisão e também este caso recente agora em Nova Iorque de programas de notícias exclusivamente para telemóveis. Isto vai mudar daqui para a frente? Naturalmente que irá mudar. O fenómeno já tem sido aqui denominado de cauda longa, portanto, cada vez maior fragmentação das audiências faz com que seja necessário produzir a custos mais baixos. Por outro lado, existe aqui um novo campo de oportunidades com a questão do móvel. Portanto, as pessoas poderão passar a estar online muito mais tempo, mas também vão ter um tempo de atenção mais curto. Porque acho que ao darem atenção ao móvel, as pessoas não vão estar como nós hoje nos habituamos a estar, claro, meia hora, uma hora, sentados em frente da cadeira a ver a televisão. Ou seja, com o móvel a pessoa vai fazer isso, se calhar num intervalo de um semáforo, ou num café enquanto está à espera de alguém, ou numa sala de espera, em qualquer momento. Ou seja, o próprio formato destes programas tem que ser claramente mais curtos para responder também a esse tipo de necessidades, que são necessidades, em termos de tempo, de um tempo mais partilhado. Não tempos longos, porque isso é contraditório com a ideia da mobilidade. E isto significa que vamos ter aqui uma adaptação dos mídias atuais a este tipo de formatos, ou vamos ter aqui um novo nicho de mercado? Eu acho que vamos ter as duas situações. Continuará a haver lugar para grandes séries de formatos longos, de longas metragens, etc. Mas haverá tendência para haver formatos muito mais curtos, naturalmente para o móvel, porque é um meio mais adaptado, claro, a essa situação. E muito mais ainda agora com os tablets, não é? E com os smartphones ainda mais, não é? Portanto, quanto mais pequeno, claro, maior tendência para isso. Mas também acredito que a nível da própria televisão tradicional também existam alguns desses formatos. Já se estão a fazer séries com 2 minutos, episódios de 2 minutos, e portanto, claramente aqui para um formato que é quase um formato de anúncio publicitário. Professor, muito obrigada mais uma vez por estas explicações neste Marca Registada. Foi o Marca Registada. Nós voltamos com mais marcas e publicidade para si. Até lá.